Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a revolução sexual, segundo, as principais distorções da sexualidade sadia, e terceiro, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, nosso texto áureo se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A nossa verdade prática diz que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então, existe uma norma, existe um padrão bíblico, existe um padrão divino para o casamento, para o matrimônio, para o sexo, para a sexualidade, e as Escrituras, a própria Bíblia Sagrada, ela condena toda forma, todo tipo de prática sexual que esteja fora da esfera do casamento. A nossa palavra-chave é imoralidade. A imoralidade não veio para cá não. A imoralidade é a violação de normas, violação de leis, violação de padrões morais. Também significa fazer ou pensar algo que sabe ou acredita estar errado. Também significa contrário da moral. Imoralidade é o contrário da moral. E contrário das regras de conduta, das regras normais de conduta, contrário ao pudor, contrário à decência. Também significa tendência de proteger a intimidade do indivíduo. A moralidade, ela vai contra isso daí, contra a tendência de proteger a intimidade. A moral é para proteger a intimidade do indivíduo. A imoralidade faz justamente o oposto, faz justamente o contrário. Então, o primeiro tópico, a revolução sexual. O primeiro subtópico, um novo paradigma para a sexualidade. A palavra paradigma significa modelo, significa padrão. Então, um novo padrão para a sexualidade, um novo modelo para a sexualidade. Por que novo? Porque nós tínhamos um padrão. Aliás, nós temos um padrão que sempre foi seguido. Agora, o que a sociedade está fazendo? Querendo modificar o padrão, querendo modificar o modelo, querendo quebrar esse paradigma. Então, o modelo cultural que foi extraído da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, ela moldou, ela deu forma para os valores morais por muitos séculos, por muito tempo seguido. Então, as relações sexuais, elas deveriam ser, ou seja, elas devem ser heterossexuais, devem ser monogâmicas e não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Ou seja, o que passa disso é antibíblico, é fora da Bíblia. Gênesis 1:26 vai dizer assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O versículo 27 vai dizer assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Então, tinha uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então, existia essa visão conservadora. Na verdade, essa visão existe, porém ela está sendo deturpada com o passar dos tempos. Existe a visão, as pessoas que mantêm essa visão conservadora, e existem as pessoas que querem fazer alterações porque, de acordo com a evolução, de acordo com a atualidade, vai querendo mudar as coisas. O segundo subtópico vai falar a quebra de um tabu, vai falar justamente sobre isso. O que é tabu? Tabu, entre outras coisas, vamos dizer que são proibição de qualquer tipo. Então, vamos quebrar esse tipo de proibição, vamos quebrar esse tabu. Nos anos 60, vamos lá, grandes mudanças sociais, aconteceram grandes mudanças sociais, movimentos de contestação, ou seja, o negócio está caminhando para um lado, a pessoa fala: por que tem que fazer isso? Por que tem que ser assim? Então já começou a contestação, principalmente da moral e da ética cristã. Então lá de trás, tá vendo? Na verdade isso aí veio muito mais de trás, mas vamos lá que nos anos 60 ele começou a ganhar força com isso. Aí na chegada da TV, com a chegada da televisão, o que aconteceu? A contracultura. Então peraí, tinha uma cultura, aí veio uma contracultura, veio alguma coisa para poder bater de frente, e chegou com muito mais força. Por quê? Porque a TV, ela tomou conta de tudo. Aí então o que a televisão pregava, ou o que a televisão prega até hoje, né? Contracepção. O que é contracepção? Vamos lá, métodos anticoncepcionais, que muito tempo atrás não era, antes dos anos 60, não era comum isso daí, não era normal isso daí, salvo em casos de enfermidades, em casos de doenças graves, em casos de coisas que pudessem ocasionar morte da pessoa ou do próprio bebê em si.
Que mais? Nudez em público. Então, formas alternativas de sexualidade. Peraí, Deus criou de uma forma, como a gente acabou de ler, mas começaram a aparecer formas alternativas. Então, o conservadorismo foi ficando para trás. Que mais? Legalização do aborto. Peraí, legalização do aborto anos 60? Sim, desde lá de trás isso aí já vem sido comentado. E hoje estão querendo tornar lei isso daí, tornar legal isso daí. Então, através da televisão, tudo isso aqui começou a ganhar força na sociedade que nós vivemos. Então a sexualidade defendida pelo cristianismo passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. O que é sexualidade? E o que é sexo? Sexo é macho, fêmea, homem e mulher. Sexualidade é o comportamento que cada um tem. Então quando Deus criou o homem, criou a mulher, a palavra para homem é ish e para mulher é ishá. Mas lá, onde ele falou homem e mulher, ele quis dizer macho e fêmea, ele não colocou ish e ishá. Não foi isso que ele colocou, mas ele colocou macho e colocou fêmea. Então o que isso quer dizer? Existe um comportamento do macho. Por exemplo, você vê os animais. O leão tem um comportamento, a leoa tem outro comportamento. Então o comportamento fala da sexualidade, como que cada um deve se comportar, como que o homem deve se comportar e como a mulher deve se comportar. Então existe essa diferença. Aí vai para os anos 80. Nos anos 80 a indústria começa a crescer. Que indústria? A indústria da pornografia. A relação sexual antes do casamento ela começa a se tornar uma coisa tão normal, tão natural e é uma prática cada vez mais aceita. Inclusive, pasmem os irmãos, inclusive no meio evangélico, no meio gospel, no meio dos cristãos, ou melhor, no meio dos crentes, né? Porque o cristão nunca vai aceitar isso aí, não vai deixar o seu conservadorismo. Por quê? Porque o conservadorismo é bíblico, não é do crente, não é da pessoa, mas é sim da Bíblia, é sim de Deus. Então vamos lá, a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal, olha só. Então, pessoas antes de se casar ou que nem querem se casar têm relação sexual. É uma prática comum, se tornou uma prática comum. Relacionamento extraconjugal. O homem casa com uma mulher, porém o homem tem um caso para fora, ou a mulher tem um caso para fora. Tá ficando tudo normal, tá comum. Homossexualidade passa a ser vista com mais naturalidade, inclusive no meio evangélico. Então tudo isso daqui, olha só. O casamento, um homem e uma mulher. Aí vem fornicação. O que é fornicação? Ato sexual de pessoas não casadas. Então, antes do casamento ou sem querer casar, a pessoa comete fornicação. Relação sexual de pessoas que não são casadas. Adultério. Então, a pessoa se casou, o homem casou com a mulher, aí ele tem um relacionamento extraconjugal. O que é isso? Isso é adultério, ato sexual entre não cônjuges, com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, que não seja a sua esposa, que não seja o seu marido. Então, o homem, vamos lá. O homem e a mulher, multiplicação, o homossexualismo também. Então, essas três coisas, fornicação, adultério e homossexualismo, é antibíblico, mas ultimamente tem se tornado uma prática natural, tem sido muito bem aceita, inclusive pelos crentes. O resumo desse tópico diz que a revolução sexual trouxe um novo paradigma, trouxe um novo modelo, trouxe um novo padrão para a sexualidade moderna. Infelizmente, isso é a mais pura verdade. Porém, é cumprimento bíblico também. É bom que tudo isso aconteça para que o Senhor Jesus venha, para que Ele venha arrebatar a sua igreja, para que Ele venha tirar o seu povo dessa terra. Enquanto isso, nós que estamos aqui não devemos nos contentar, não devemos nos conformar com isso, não, de maneira nenhuma. Temos que continuar amando o pecador, mas abominando o pecado, assim como Deus faz, assim como Deus fez na nossa vida. Sempre abominou o nosso pecado, até que nós nos achegamos a Ele. Aí sim, Ele vem nos receber de braços abertos. Ele quer receber todo mundo com os braços abertos, da mesma forma que Ele recebeu nós. Então cabe a nós nesses últimos tempos, nesse último período da igreja aqui na terra, fazer com que essas outras pessoas, pregar para essas outras pessoas, para que elas também conheçam o amor de Deus na vida delas, saber que Deus as ama independente do que elas façam, independente do que elas tenham feito, independente do que aconteceu na vida delas. Deus ainda as ama e Deus ainda quer salvar a cada uma delas, para que todos nós possamos juntos ser arrebatados para habitar com o Senhor. O segundo tópico diz as principais distorções da sexualidade sadia. O primeiro subtópico, a prática da fornicação. O que é fornicação? Ato sexual com pessoas que não são casadas. O termo grego usado é porneia. O que é porneia? Diz, porneia ela dá origem a várias palavras, como por exemplo pornografia, o próprio pornô, adultério, prostituição, impureza, fornicação. Então a palavra no original grego está dizendo isso aí, está querendo dizer todo esse range de palavras. Mas vamos ficar só com isso daqui por enquanto, tá? O nosso textuário, que é 1 Coríntios 6,18, vamos falar aqui novamente. Fugir da fornicação,
Fujam da fornicação, fujam do sexo antes do casamento, fujam do sexo sem ter casamento, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que peca, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Então ele fala, foge, fica longe disso, não faça isso. Aí tem outras pessoas que falam, não tem nenhum problema, depois casa, acerta tudo. Não tem problema sim, a Bíblia diz que tem problema, Deus diz que tem problema, e se Deus disse, se a Bíblia disse, a palavra dele disse, então nós temos que ficar com a palavra de Deus, e não com a atualidade, não com as atualizações, não com o que o momento está pregando agora. E 1 Coríntios 6,16 vai dizer assim, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois, numa só carne. Peraí, quando o homem se casa com uma mulher, ambos se tornam uma só carne, não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Então agora quando o homem se ajunta com uma meretriz, ou o inverso também, uma mulher se ajunta com um camarada vagabundo aí, sem vergonha, pilantra, o que acontece? Os dois formam uma só carne. Mas isso é fisicamente, Valdecir? Não é fisicamente, isso é espiritualmente. Então eles acoplam, eles tem esse ato, fazem esse ato da relação sexual. O que acontece? O mundo espiritual, toda a desgraça que estava na vida do outro vai passar para você, vai se tornar um só. Tudo que não prestava na vida do outro vai passar para as coisas boas também, as coisas boas vão passar. Mas se a pessoa não é uma pessoa boa, o que ela tem de bom para deixar para você espiritualmente falando? Ela não tem nada, toda a maldição que está na vida dela, tudo aquilo de ruim na vida dela vai passar para você. É isso que você está querendo para a sua vida? É isso que você está querendo para a vida dos seus filhos, dos seus conhecidos, de todas as pessoas? É isso que nós estamos querendo para nós? Não, de maneira nenhuma. Aí vem o subtópico 2. Adultério não é crime, mas é pecado. Peraí, não é crime? Não é crime. Infelizmente não é mais. Então o adultério ele foi considerado crime pela legislação brasileira até o momento em que foi revogado lá no ano de 2005. Então hoje não é mais crime. Peraí, porque deixou de ser crime, deixou de ser pecado? Negativo. O pecado continua. O pecado é ontem, o pecado é hoje, o pecado vai continuar sendo até o fim dos tempos. Enquanto tiver gente aqui na terra, o pecado vai continuar sendo pecado. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que ele disse que era pecado lá atrás é pecado hoje também e vai continuar sendo pecado. Então não é mais crime, porém é pecado. Então Provérbios 6, 32 e 33 vai dizer assim: assim o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. 33, achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio é desprezo. Achará castigo e desprezo. E o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, a sua desonra, nunca se apagará. Pensa bem, a pessoa, ela comete fornicação, ou na verdade ela comete um adultério. O que acontece? O que vai acontecer com ela? Isso nunca mais vai ser esquecido. Sempre, por exemplo, quando a gente cita Davi, falamos de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas todo mundo se lembra do pecado que ele cometeu, tanto de adultério como da morte do ex-marido da mulher, da qual ele ficou, com a qual ele cometeu esse adultério, porque ambos eram casados, então ambos cometeram adultério. Então sempre que falar de Davi, ou seja, isso nunca vai sair dele. Se acontecer conosco, isso nunca vai sair da nossa vida. Mas eu já paguei pelo meu pecado. Sim, Deus já te perdoou, mas os homens nunca mais vão esquecer. Isso, esse desprezo, essa vergonha, essa desonra nunca vai se apagar da nossa vida. Então, eu quero dizer aqui que Jesus condenava o adultério, Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também. Também Paulo falava, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Aí ele faz toda uma lista aqui: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido. Mas, olha só, vocês tinham sido, mas agora havem sido lavados, havem sido santificados, havem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a nossa vida passada ficou para trás, aquilo lá ficou tudo para trás. Agora é uma nova vida em Cristo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus quer fazer com a tua vida. Se você se enquadra em algum desses lugares aqui,
passe para o lado do Senhor Jesus, aceite o sacrifício da cruz, aceite a última gota de sangue que Ele derramou por nós na cruz do Calvário. Para quê? Para que nós pudéssemos ser sal, para que essa vida ficasse para trás, para que nós levássemos uma vida de bênçãos, caminhássemos por um caminho de bênçãos. E ainda dá tempo, ainda dá tempo. Terceiro subtópico, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Por quê? Porque existe uma ordem natural, então existe também a ordem que é contra a ordem natural, que é uma contradição, que vai contra os princípios bíblicos. Nesse caso aqui ele está falando sobre a homossexualidade. Então os cristãos eles entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta dessa ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não é um fruto do preconceito. Ou seja, você está falando isso, Valdecir, porque você é preconceituoso. Não, eu estou falando isso, primeiro, porque está na lição. Segundo, porque também está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O problema não é a pessoa, o problema é o pecado. Já cansamos de falar, vai chegar um roqueiro, um homossexual, um drogado, uma prostituta dentro da igreja, o que nós vamos fazer? Nós vamos recebê-lo, nós vamos abraçá-lo. Porém, o pecado da pessoa, nós não podemos concordar com ele de maneira nenhuma. A pessoa não é o problema é o pecado da pessoa. Então nós temos que tratar isso. Se a pessoa quiser ser tratada, ela vem. Se ela não quiser, ela continua lá, porque ela tem direito à escolha. Ela pode fazer exatamente o que ela quiser, porque Deus deu livre-arbítrio a todos os seres humanos. Então cada um escolhe. Você quer ficar com Deus ou você quer ficar sem Deus? A escolha é sua, está na tua mão. Gênesis 1, 26 e 28 diz: e disse Deus, repetindo, já falamos esse versículo, façamos o homem da nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem conforme a imagem dele e conforme a semelhança dele. Então ele tinha os pensamentos de Deus, ele conhecia, aí vem o domínio. Então aí 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então quando vem um homossexual, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, o que acontece? É uma contradição, é contra o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, e outra coisa, o versículo 28, Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai. Então peraí, um homem que é a imagem, que é o físico, que é a aparência de Deus, que é a semelhança, que é a moral, que também é o pensamento de Deus, o que ele faz? Ele se ajunta com uma mulher em casamento. O que acontece? Aí vem a ordem de Deus: multiplicai, frutificai e multiplicai, encher a terra, tenham descendentes. Quando alguma coisa contrária a isso acontece, o que vai acontecer? Não vai ter multiplicação, não tem como encher a terra, não tem como gerar descendência, não tem como, mas agora tem como produzir crianças in vitro, tem como beber de proveta, tem isso, tem um monte de coisa, sim, tem sim. Então se você para analisar os outros países que aderiram a isso daí, por exemplo, daqui a alguns anos a França não vai ter mais velhos. Por quê? Porque não vai ter mais crianças, perdão, não vai ter mais. Por quê? Porque o que aconteceu? Aderiram ao movimento do homossexualismo. O que acontece? Não vai ter multiplicação, não vai ter como encher o país, não vai ter como gerar novas pessoas, novas descendências. Alguns que têm mais dinheiro, alguns que se preocupam com isso, vão gerar descendências de outra forma, certo? Mas porém não vai ser descendência normal, de um padrão bíblico. Vai ser uma coisa anormal, vai ser uma coisa fora dos padrões bíblicos. Aí o Romanos 1, versículo 25 e 27 diz assim, o porquê disso, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa, mas eles negam, eles não acreditam, eles dizem que é mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, estão servindo mais ao homem do que a Deus. Estão mais preocupados com os homens, com as pessoas, com os seres, com os grupos étnicos. Estão mais preocupados com isso do que com o próprio Deus. A preocupação é essa agora. A preocupação, eu tenho que ficar preocupado em falar sobre isso aqui, sobre o pecado, sobre fornicação, sobre adultério e sobre homossexualismo. Eu tenho que ficar preocupado porque eu posso até tomar um processo. Eu estou preocupado? Eu estou preocupado não, eu preciso falar porque está escrito na Bíblia, porque está dentro da nossa lição, eu preciso ministrar essa lição, então eu preciso falar. Agora, mudar a verdade de Deus é mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, está vendo o que ele está falando aqui? A mulher, ela tinha uma sexualidade
feminina. O que aconteceu? Mudou o uso natural, fazendo o que? Contrário à natureza. Então, ela tinha uma natureza, ela tinha uma sexualidade, aí mudou até, está dizendo que até as mulheres, então está falando dos homens e também até as mulheres. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher. Então, é natural que o homem se junte com uma mulher, é natural que uma mulher se junte com um homem. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Cada um vai dar conta de si mesmo, cada um vai pagar pelo seu próprio pecado, cada um vai pagar pelo seu próprio erro. O resumo desse tópico diz que o relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. O que isso quer dizer? Pré-conjugal, antes do casamento. Extraconjugal, fora do casamento. Está casado e comete o adultério, fora do casamento. E homossexual, homem com homem, mulher com mulher. É uma prática que distorce o propósito de Deus. Deus tem um propósito, está escrito o propósito de Deus. Não adianta querer alterar a Bíblia, não adianta querer arrancar os versículos, porque ai daquele que acrescentar ou retirar alguma coisa da sua palavra. Terceiro tópico, padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então aqui, principais distorções da sexualidade sadia, agora vem o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Tem distorção, mas também existe um padrão. Se tem um padrão, é por isso que falamos de distorção, senão era alguma coisa natural. Então uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação, ou seja, para que o homem foi criado? Para crescer, para multiplicar, para reproduzir. Então Deus diz para o primeiro casal se reproduzir e encher a terra. Gênesis 1:28. Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, estejam sujeitos a ela, domine sobre todos os animais, os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que se move sobre a terra. Essa foi a ordem de Deus. Então, sem procriação, não teria perpetuação da espécie humana. Você já pensou se Adão fosse homossexual, se Eva fosse homossexual, o que ia acontecer? Só tinha os dois. Eu não quero saber de você. Eu também não quero saber de você. O que ia acontecer? Pronto. Acabava tudo, não tinha como perpetuar, não tinha como multiplicar, não tinha como encher. Então o sexo, portanto, atende a uma necessidade primária da criação de Deus. O segundo subtópico diz assim: o sexo como complemento e satisfação. Então existe uma coisa primária para que o sexo foi criado, mas também existem outras coisas. Então o que diz aqui? O que vem na sequência agora? Então a Bíblia ela não condena a prática sexual, presta atenção, ela não condena a prática sexual desde que ela seja experienciada, tenha experiência dentro dos limites que o Criador estipulou. Qual que é o limite que Deus estipulou? O casamento. Então o casamento faz com que o sexo se torne algo legal, algo normal, algo que nós precisamos curtir, apreciar, gostar, fazer com gosto. Mateus 19:5 diz: e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Então o homem e a mulher vão se unir e os dois vão ser uma só carne. Então as bênçãos espirituais que estavam sobre a vida de um e sobre a vida do outro vão ser a mesma bênção espiritual para ambos. Então a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, então ele deixou alguma coisa, para nos proteger. Foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento, monogâmico e heterossexual. O que é monogâmico? É uma pessoa só, é um homem. Está escrito aqui, eu deixei aqui, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, não é um homem e várias mulheres ou uma mulher e vários homens, não, é monogâmico. Heterossexual, tem que ser macho e tem que ser fêmea. Essa é a ordem que Deus deixou. Então o sexo não deve ser visto apenas como uma obrigação a ser praticado como forma mecânica e sem amor. Não, o sexo não. Eu vou ter que fazer porque é a ordem de Deus, então eu sou obrigado a fazer, já que eu casei, então eu sou obrigado a fazer. Não, meu irmão, tem que ser feito com amor, tem que ser feito de forma que o casal, os dois, o homem e a mulher, se sintam satisfeitos, se sintam realizados, ok? Os dois têm que gostar do negócio, não adianta, senão vai ficar, um faz porque gosta, mas o outro faz para atender a necessidade do outro. Às vezes pode até acontecer, mas às vezes, não é sempre, toda vez a mesma coisa, vai chegar uma hora e vai enjoar, não vai dar certo. Então os dois têm que ficar satisfeitos com isso. Provérbios 5, 18, 19 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. É para você se alegrar, é para fazer sexo com alegria, com prazer. Então, como a serva amorosa e gazela graciosa, os teus seios te saciem todo o tempo.
e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Enquanto ambos viverem, o amor de ambos devem ser um para com o outro. E os teus seios te saciam todo o tempo. É o seio da tua esposa, é o seio do teu esposo que devem te saciar, e não os de fora. Terceiro subtópico diz que o pastoreio cristão fala sobre o pastoreio cristão e a prática homossexual. Então vamos lá, nós reprovamos o comportamento homossexual, nós reprovamos o comportamento homossexual, o pecado, mas a pessoa homossexual é alguém que deve ser abraçado, é alguém que deve ser amado. Compreendeu bem? Então o comportamento, o pecado sim, é abominável, mas a pessoa não, a pessoa é abraçada, tem que ser abraçada. Por quê? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas do mundo e deu seu Filho. Deu seu Filho para o homossexual? Deu seu Filho para o adúltero? Deu seu Filho para o traficante? Deu. Ele deu o Filho dele em prol de cada uma dessas vidas, independente do pecado. Deu a vida dele também por causa do assassino? Sim, ele deu a vida dele por causa do assassino também. Então não importa o que você fez, não importa o que você faz, importa sim o que você vai fazer daqui para frente, a atitude que você vai tomar daqui para frente. Então a igreja de maneira nenhuma deve rejeitar nenhum tipo de pessoa. Não estamos falando só de homossexual não, a lição está falando isso aqui, por isso nós estamos batendo nessa tecla. Mas todas as pessoas que nós citamos aqui, toda aquela lista que Paulo fez, eu quero ir para a igreja, eu quero aceitar Jesus, vem, pode vir, que Jesus está esperando, do mesmo jeito que ele morreu, com os braços abertos, ele continua esperando para que você venha, para que você chegue ao conhecimento da salvação. O resumo desse tópico diz que, segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. Então são duas coisas: procriar, mas também satisfação pessoal de ambos, dos dois. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seus negócios, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.